Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Na história de Neuza, a família não é apenas lembrança. É uma ferida aberta, que pulsa em silêncio. Seu pai já não está. A morte levou consigo mais do que uma presença. Levou amparo, direção, chão. O que ficou foi um vazio difícil de nomear e uma responsabilidade que a vida tratou de antecipar. Sua mãe agora encontra abrigo sob os cuidados do tio Norberto, cunhado da família. À primeira vista, um gesto de proteção, mas Neuza enxerga além das aparências. Não há ingenuidade em seu olhar. Ela percebe com a clareza de quem já aprendeu a desconfiar do mundo que por trás da ajuda existe interesse, um desejo mal disfarçado, uma intenção que a inquieta e a revolta. Não há paz nessa proteção. E, no entanto, há também beleza nessa história. Uma beleza que atravessa gerações. Sua mãe é descrita como uma mulher de traços marcantes, longos cabelos negros, uma presença que carrega a herança de uma avó indígena. É uma beleza que não se limita ao físico. É memória viva, raiz profunda, identidade que resiste ao tempo e às adversidades. Mas a vida de Neuza não se entrelaça com a Paraíba como a de Maria Lúcia. É importante distinguir. Enquanto Maria Lúcia sustenta parentes naquele estado distante, Neuza carrega outra batalha, mais íntima, mais silenciosa. Sua dor não está na distância geográfica, mas nas tensões dentro da própria família. Na ausência do pai e na inquietação constante com o destino da mãe. Assim, entre perdas e pressentimentos, Neuza segue, com os olhos abertos e o coração em alerta. O médico foi direto, quase cruel na precisão de suas palavras. Podia cuidar da carne ferida, suturar o que era visível, conter a dor que sangrava, mas havia algo além do alcance de suas mãos. A ferida da alma essa permaneceria. Não havia bisturi capaz de tocá-la, nem remédio que a fizesse desaparecer. O trauma seguiria com ela, silencioso e persistente, como uma sombra fiel. Com serenidade, ele a orientou a buscar ajuda, a reinventar a própria vida, a reconstruir-se onde a medicina não alcança. Sueli ouviu, absorveu e agradeceu. Na segunda-feira da semana seguinte, recebeu o alta. Voltou para o quarto simples da pensão, carregando no corpo as marcas do que passou e no espírito o peso do que ainda viria. Enquanto isso, Neuza mantinha sua promessa. Só partiria quando pudessem recomeçar juntas, e assim foi. Um novo capítulo começou a se desenhar. Quando decidiram mudar-se para Barra Funda, Neuza ocuparia a casa da frente. Sueli e Maria Lúcia ficariam na primeira casa dos fundos, vazia, como se aguardasse por elas, como se o destino tivesse deixado ali um espaço pronto para o recomeço. Na manhã de terça-feira partiram, não apenas com malas, mas com coragem. Luiz Antônio as recebeu com respeito e delicadeza. Mostrou a casa, o quarto, cada detalhe, como quem entende que acolher também é um gesto de cura. Diante de Maria Lúcia e Sueli foi claro. Queria companhia, mas jamais ultrapassaria os limites do respeito. Era um pacto silencioso de dignidade.
Mesmo diante da generosidade, ele não pretendia cobrar aluguel, as duas insistiram. Pagar seria mais do que uma obrigação. Seria afirmar autonomia, reconstruir a própria história com as próprias mãos. No fim de semana seguinte, caminharam entre vitrines e possibilidades nas Mappin. Compraram camas novas, roupas de cama, um guarda-roupa. Não eram apenas móveis, eram símbolos. Cada objeto carregava a promessa de um lar, de noites mais tranquilas, de sonhos que voltariam a nascer. E então, como quem sela um pacto com a esperança, seguiram até a Catedral da Sé, sob a imponência de suas colunas, silenciaram o mundo ao redor, rezaram, agradeceram pela vida, pela sobrevivência e, sobretudo, pela descoberta mais delicada de todas. Mesmo depois da dor, ainda havia bondade no mundo. Diante do Cristo crucificado no altar, Sueli não apenas rezou, ela decidiu. Ali, em silêncio, carregado de sentido, firmou um compromisso íntimo. Buscaria um padre, abriria o coração em confissão e, mais do que isso, acrescentaria ao próprio nome aquilo que lhe fora negado ao nascer. Queria chamar-se Maria. Queria, enfim, reconhecer-se inteira. Na segunda-feira, atravessou a cidade e chegou à igreja de São Geraldo. Foi ali que conheceu o Padre Manuel, franciscano de olhar sereno e presença acolhedora. Sem hesitar, pediu algo incomum. Uma confissão frente a frente, fora do confessionário, olho no olho, alma exposta. E assim foi. Por mais de 40 minutos, Sueli falou e chorou. Chorou como quem lava a própria dor. E o padre a escutou, não com julgamento, mas com humanidade. Disse-lhe com voz mansa que o choro é um bálsamo da alma, que até os padres falham, que também choram. Explicou que o celibato era escolha, não prisão, e que não lhe cabia condenar ninguém. Lembrou que Cristo acolheu cobradores de impostos, curou sem distinção, perdoou sem medir culpas. Ali, naquele encontro simples e profundo, reafirmou que o segredo da confissão permaneceria intacto, guardado como um tesouro sagrado. Mais do que isso, compreendeu. Reconheceu, sem rodeios, que muitas mulheres chegam à prostituição não por desejo, mas por falta de caminhos. E nesse reconhecimento ofereceu algo raro, dignidade. Sueli, recém-chegada aos 21 anos, saiu daquela conversa com um plano e um renascimento em curso. Combinou que no sábado seguinte levaria um casal para ser seus padrinhos de batismo. Queria oficializar a mudança. Queria existir no mundo como Maria Sueli Ferreira da Silva. Nome escolhido, nome conquistado. Quando deixou a igreja, algo havia mudado. As marcas da violência ainda estavam ali, silenciosas, inscritas no corpo e na memória. Mas por dentro, uma luz começava a se acender. E ela caminhava diferente, mais leve, mais firme, quase radiante, porque às vezes o recomeço não apaga a dor, mas ensina a florescer apesar dela. Neuza e Luiz Antônio aceitaram o convite com uma ternura silenciosa, como quem compreende que certos laços não se escolhem apenas, se consagram. No sábado, após a missa, o templo guardava um ar de recomeço. E foi ali, sob a luz filtrada pelos vitrais, que o batismo aconteceu. Quando o óleo tocou sua fronte, quando o sal lhe foi oferecido e a água percorreu sua pele, Sueli, agora Maria Sueli, chorou. Não de dor, mas de transbordamento. Era como se cada lágrima lavasse um pedaço do passado. O Padre Manuel, com voz firme e acolhedora, declarou: daquele instante em diante ela era nova. Não outra pessoa, mas a mesma, recriada pela coragem de recomeçar. Luiz Antônio, homem de fé e cicatrizes, carregava também suas inquietações. Viúvo católico praticante, aproximou-se do padre com uma pergunta que não era só dele, mas de tantos. Haveria condenação em sua busca por companhia? O padre não se esquivou. Respondeu com humanidade e clareza. O sexo, disse ele, é parte da vida, necessário à própria continuidade da humanidade. E foi além, com franqueza quase desconcertante, afirmou que a Igreja, muitas vezes, perdoa pecados que ela mesma definiu como tais. Aconselhou, porém com sabedoria, que buscasse uma mulher digna, que não se deixasse afundar em caminhos de degradação, que escolhesse com o coração e com respeito. Após a cerimônia, a vida seguiu seu curso. Mas com outro sabor,
Foram celebrar em uma pizzaria entre risos tímidos, olhares cúmplices e uma alegria que nascia devagar, como quem ainda aprende a confiar no próprio sorriso. Maria Lúcia e Maria Sueli continuaram em seu trabalho. A realidade não se desfez como um milagre súbito, mas algo essencial havia mudado. O peso da culpa já não as esmagava como antes. As palavras do Padre Manuel ecoavam, lembrando que a história humana é feita de contradições, que a prostituição atravessa os tempos, que até figuras como Davi e Salomão carregavam suas complexidades. E assim, entre fé e sobrevivência, entre dor e dignidade, um novo horizonte se abria. Não perfeito, não fácil, mas possível. E às vezes é isso que basta para que a alma volte a caminhar. Este episódio não fala apenas de mudança, fala de reconstrução. É a travessia íntima e corajosa de 3 mulheres, Neuza, Maria Lúcia e Sueli, que unidas pela dor e pela amizade, atravessam a própria noite em busca de um novo amanhecer. Ao se mudarem para a casa de Luiz Antônio, não carregam apenas malas, levam consigo feridas, memórias e, sobretudo, a esperança silenciosa de recomeçar. Sueli, marcada por uma violência profunda, encontra na fé um abrigo onde o mundo antes lhe negara chão. E num gesto que é ao mesmo tempo simples e grandioso, decide renomear-se, tornar-se Maria Sueli. Não por vaidade, mas por necessidade de renascer. O novo nome não apaga o passado, mas o ressignifica. É ponte, não fuga. Nesse caminho surge o encontro com o Padre Manuel, não como juiz, mas como presença. Sua palavra não fere, acolhe. Sua escuta não acusa, compreende. Ele oferece uma visão rara, humana, sensível, quase revolucionária na sua delicadeza. Fala de trauma sem condenação, de sexualidade sem hipocrisia, de fé sem medo. Um contraponto vivo às vozes que punem antes de entender. É na confissão, mas também na amizade entre elas que algo começa a cicatrizar. Não completamente, porque certas dores não desaparecem, mas o suficiente para que a vida volte a respirar. Há um alívio que nasce do ser ouvido. Há uma força que brota do caminhar juntas. E assim, pouco a pouco, entre lágrimas e pequenos gestos de coragem, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade. Porque este não é um relato de esquecimento. É um testemunho de resistência. E mesmo com as marcas do que foi vivido, elas seguem não como quem foge da própria história, mas como quem aprende, enfim, a habitá-la com dignidade, fé e uma paz que começa, delicadamente, a florescer por dentro. Não foi mudança, foi travessia da noite profunda dentro de mim. Levo no peito o que sangra ainda, mas seguimos mesmo assim. Vi no silêncio pedindo abrigo, senti sua dor sem permissão. Dos abismos do caminho estaremos seguros em nossas mãos. Do escuro eu quase me perdi, mas tua luz voltou a brilhar. E no silêncio da noite sentimos que um novo amor vai começar. Fizemos do pranto nossos louvores, todas as noites nas frias avenidas. não se apagaram. O que vivemos Há um recomeço, deram sentido. agora temos onde morar, na companhia em um novo lar. Mesmo feridos, nós florescemos
Busquei um pouco de calma, um Deus para me entender. de nossas culpas estamos cansados, Atormentada neste meu viver, não há condena para quem resiste, nem há pecado no querer viver. o amor floresce onde há respeito, e a cada dia a vida vai renascer. Meu pranto já não pesa tanto, um novo passo iremos dar. E no vazio que doía antes, Surge a esperança e podemos sonhar. fizemos do pranto Nossos louvores, todas as noites nas frias avenidas. oh, não se apagaram. O que vivemos a um recomeço deram sentido. Tenho medo de não corresponder, Mas já tens um verdadeiro amor. e se o sofrimento voltar a doer, Eu irei contigo até onde você for. se compreende e perdoa, Ao dar asas à paixão o sofrer não será à toa. e dará forças ao coração. Fizemos do pranto Nossos louvores, todas as noites nas frias avenidas. oh, não se apagaram. O que vivemos a um recomeço deram sentido. Felizes, Iremos viver e sempre estarei. com você. E no silêncio de cada amanhecer, O nosso amor a cada dia como o sol há de renascer.